Olá, a pergunta de hoje veio de um ex-aluno meu sobre o que são verbos abundantes. Vamos direto então ao conceito. Quando eu penso na palavra abundante, é o quê? Aquilo que tem em demasia, que tem em bastante quantidade, não é? Então, verbos abundantes são aqueles que possuem mais de uma forma para um determinado uso, para um determinado tempo ou também forma. Esse tipo de fenômeno acontece dentro da língua portuguesa, principalmente no particípio. Vamos retomar então o que é particípio. Particípio é uma das três formas nominais do verbo. O que são formas nominais do verbo? Aquelas que se comportam ora como verbo, ora como alguma outra classe gramatical, ou como substantivo, como adjetivo ou como advérbio. Então nós temos três formas nominais que elas fazem as vezes dessas três classes gramaticais de que eu falei. No caso, o particípio são o quê? Aqueles verbos terminados em ado ou ido. Cantado, vendido, partido, são três verbos que eu falei que eles estão no particípio. Então, o particípio, além de verbo, ele também pode ser um adjetivo. Nós temos, por exemplo, o verbo amar. Qual é o particípio de amar? Amado. Ou ele funciona como verbo, fazendo parte de algum tempo composto, ou ele faz, às vezes, de um adjetivo. Ele é uma pessoa amada. Nós temos aí o particípio funcionando como adjetivo, portanto, agregando para si as flexões dos adjetivos. Amado, amada, amados, amadas. Por quê? Porque o adjetivo é uma classe de palavras variável em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Tranquilo? Então, verbos abundantes acontecem quando um verbo possui dois particípios. Eita, como assim dois particípios? Nós temos a formação do particípio regular, ou seja, que ele segue uma forma padrão. Amado, vendido, cantado, partido, cortado, beijado. Isso é o particípio regular, em que os verbos seguem a mesma forma, a mesma terminação, a mesma desinência de particípio, do. Mas nós também vamos ter os particípios irregulares, que são o quê? Que eles são aparentemente imprevisíveis, ou seja, a gente não sabe qual é o particípio irregular de um verbo, a menos que nós tenhamos profundos conhecimentos de etimologia. Por exemplo, verbos que têm particípio duplo, um regular, padrão, terminado em do, e outro, digamos, uau, uma surpresa. Por exemplo, verbo aceitar, particípio padrão, regular, aceitado, particípio irregular, aceito, verbo expressar, particípio regular, expressado, particípio irregular, expresso, verbo limpar, particípio regular, limpado, particípio irregular, limpo. Outro, verbo juntar, particípio regular, juntado, particípio irregular, junto. Para que isso, gente? E esses verbos que têm esses dois particípios, cada particípio regular e o irregular, eles vão ter um propósito, de uso, né? Ou se usa na formação dos tempos compostos que tem sentido de voz ativa, e o outro, que é o particípio irregular, forma a voz passiva.
Vamos ter um exemplo? Vamos usar, por exemplo, o verbo acender, com C, que é o ligar algo, né? Acender. Quais são os particípios? Porque acender é um verbo abundante. Acendido, particípio regular, e o particípio irregular, aceso. Vamos ver quando é que se usa um, quando é que se usa o outro. Nós usamos o particípio regular quando? Quando nós temos tempos compostos de voz ativa. O que é um tempo composto? Um tempo verbal que é formado por dois verbos. Verbo auxiliar, aquele que dá aquela sensação de tempo, se algo acontece no passado, agora ou vai acontecer. E o verbo principal, que nesse caso vai estar no particípio regular. Por exemplo, os alunos têm acendido as velas. Tem acendido é o quê? É um tempo composto que tem sentido ativo. O que é sentido ativo? Em que o sujeito faz uma ação verbal. Os alunos têm acendido as velas, isso tem sentido de voz ativa. Por quê? Porque o sujeito executa uma ação verbal. Tranquilo? Aí eu uso o particípio regular quando o verbo for abundante. Ok? Que tem dois particípios. Agora vamos pegar o particípio irregular de acender, que é aceso. As velas foram acesas pelos alunos. Entenderam? Foram acesas é o quê? É locução verbal de voz passiva, em que o sujeito sofre uma ação verbal de outra pessoa ou coisa. Ó, as velas foram acesas, quem é o sujeito? Quem foram acesas? As velas. E é um sujeito que está na voz passiva. Por quê? Porque sofre uma ação verbal. Aí eu uso o particípio irregular, aceso. Só que nesse caso ele vai se flexionar porque ele faz às vezes de adjetivo. Tranquilo? Vamos pegar o verbo prender. Prender, olha só. Verbo abundante. Se é abundante, tem dois particípios. Prendido, particípio regular, padrão, e preso, particípio irregular. Os policiais têm prendido vários bandidos. Tem prendido, locução de voz ativa, porque os policiais que fazem a ação verbal. Agora, se eu usar o particípio irregular preso, como é que vai ficar? Os bandidos são presos pelos policiais. Locução verbal de voz passiva. Então, assim, ó, fixando. Particípio regular, tempo composto de voz ativa. Particípio irregular, locução verbal de voz passiva. Só que lembra que eu falei que a abundância na língua portuguesa, ela acontece assim, ó, 99% no particípio, mas nós temos alguns verbos que têm formas abundantes, ou seja, extras, em outros tempos verbais, como é o caso do verbo haver. No presente do indicativo é eu, ei, tu, has, ele, há. Nós havemos ou nós hemos, com H, verbo abundante no presente do indicativo. Ou também naqueles verbos terminados em zer ou zir no imperativo afirmativo. Diz, dize ou diz tu. Por que dize? Lembra que o imperativo, mas a gente tira o S da segunda pessoa do presente do indicativo? Eu digo, tu dizes, tira o S, vira imperativo, dizer. Só que a forma mais assim falada, muitas vezes as pessoas falam diz tu. Então esse verbo ele é abundante no imperativo afirmativo na sua segunda pessoa do singular, no tu. Tranquilo, gente? Vocês estão vendo? Então, verbos terminados em zer ou zir no seu imperativo afirmativo na segunda pessoa, o tu, eles também são abundantes. Ou eles mantêm aquela vogal ou corta a vogal e fica com Z no final. Tranquilo? Beijo!